Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada para participar e contribuir com o Musicast, que é a egressa do curso, a Glória Brenda, e ela vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Glória, egressa do curso de música pela UFC. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast do curso, inclusive é maravilhoso. É muito bom ter esse espaço para falar sobre o nosso trabalho. Eu só tenho a parabenizar a todos vocês. A gente que agradece. E como vocês puderam ler na descrição do episódio, hoje, nesse programa, do programa Tocando Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com a professora Glória, que ela é formada pelo curso de Música Licenciatura da UFC de Sobral. E o tema de hoje é o Coral Aparecida, do município de Moraes, Ceará. Esse tema ela trabalhou no seu TCC e a gente vai conversar um pouquinho sobre as motivações que levaram a Glória a escrever sobre esse assunto e como que foi todo esse processo que ela teve de aprofundar o tema e como que ela escolheu esse tema, né, para trabalhar. Então, Glória, eu gostaria que você contasse para a gente como que foi que surgiu a sua ligação com esse tema. Bom, Carla, a minha ligação com o tema iniciou lá em 2017, quando eu atuei como professora de canto coral no município de Moraújo, que é onde eu moro, através do projeto Mais Educação. Em 2017, ainda, com o fim das ações do projeto, tanto eu como os pais e responsáveis e as crianças não queríamos acabar com as nossas atividades. Foi quando surgiu o convite da Pastoral da Infância e Adolescência Missionária de montar um coralzinho para cantar nas missas das crianças, que sempre ocorria no primeiro domingo do mês. E eu optei por dar continuidade ao trabalho junto à Igreja Matriz de Moraújo. Eu e um professor responsável pelo acompanhamento instrumental, no caso o violão. E eu agradeço muito por esse professor, que é meu amigo e irmão mesmo, porque sem ele o coral não teria ido para frente, né? Teria acabado ali. E foi assim que a gente continuou com o coral, tendo a finalidade de formar um coralzinho da pastoral e também de elaborar apresentações nas missas da paróquia local, como cantar nas missas aos domingos e também apresentações em datas festivas. E, nossa, foi a felicidade de todo mundo. E foi assim que surgiu o projeto social Coral Aparecida. Logo depois, já começamos com os preparativos de ensaios, buscamos um local maior para fazer os ensaios, né? E o espaço foi cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais ainda em 2017. Convidamos as crianças para participar, conhecemos gente nova, ensaiamos e cantamos bastante em 2018 e continuamos bem firmes em 2019. No total, com 18 crianças coralistas, lindíssimas. E aí, quando chegou 2019, que foi o ano do meu TCC, eu não tinha como não escrever sobre esse grande encontro com as minhas crianças. O coral me movia, sabe? Por exemplo, todas as atividades das aulas do professor João, elas também, as crianças, passaram a conhecer. Os aquecimentos vocais que a gente conhece no curso, elas também conhecem. Então, Carla, essa ligação para mim já era muito clara. O que eu aprendia nas minhas aulas durante a semana, já no domingo, elas aprendiam também, porque os ensaios eram sempre aos domingos de manhã. Então, houve esse apoio, essa troca. Enquanto eu lecionava, eu aprendia muito e sempre me questionava se estava dando certo. E foi aí que eu fiquei curiosa, quis saber se o coral, de alguma forma, também movia as pessoas envolvidas, assim como eu. Mas, assim, de que forma, né? Houve algum crescimento? Teve melhorias? O que pode melhorar? O que foi que deu errado? E como eu disse, eu só poderia escrever sobre isso. Eu só vivia isso, né? Em 2019, não tinha como. Vivi isso desde 2017. Então eu estava muito imersa nesse mundo. Eu não tinha como não escrever sobre isso. Ah, que legal.
Eu tive a oportunidade de presenciar a apresentação do Coral Aparecida e foi realmente muito incrível. A gente via que a conexão que vocês tinham, né, a maturidade das crianças para trabalhar e para se apresentar da forma com que elas se apresentaram. E agora eu gostaria que você falasse para a gente o que foi que você conseguiu perceber através das suas consultas em trabalhos acadêmicos sobre o assunto, né, o assunto em comum com o seu tema, através de pesquisas em dissertações e teses, o que foi que você conseguiu perceber? Pronto. É, eu comecei não indo longe na pesquisa bibliográfica. Eu pensei logo nos trabalhos dos nossos colegas egressos do curso. E o meu orientador, no caso o professor João Emanuel, ele sugeriu a leitura do trabalho da Laiane, que foi um tema bem próximo. Também falando sobre coral infantil. No caso, o trabalho dela foi sobre o coral infantil da escola de música. Eu me identifiquei muito com a pesquisa dela. Em seguida, eu andei mais um pouquinho e conheci a dissertação do Davi Silvino, que também foca no canto coral. Só que eu percebi que os dois possuem um foco muito parecido, que é a formação humana dos participantes dos corais. Então, esse termo formação humana, que inclusive se tornou uma das minhas palavras-chave, foi o meu despertar para a pesquisa. Então, o que foi que eu fiz? A partir disso, eu fui elencando vários temas que se aproximavam da minha pesquisa. Porque assim, eu sabia que eu queria escrever sobre coral infantil, mas eu precisei descobrir o que eu realmente queria saber. Por que que é bom participar do coral? O que causa o interesse em participar? Quais são os benefícios, né? E assim eu fui encontrando e conhecendo minha pesquisa, elaborando, sabendo separar direitinho o que eu queria descobrir. E, Carla, eu não senti dificuldade em encontrar trabalhos para me embasar. Pelo contrário, eu tive a sorte de ter muita gente interessada em descobrir e trabalhar música com as crianças, sabe? Realmente é bem comum, até mesmo muitos colegas minhos decidiram escrever sobre esse tema, e um dos trabalhos que foi indicado foi o seu, então com isso você também contribuiu muito para os alunos do curso de música. E agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como que foi que o curso de música, você já citou um pouquinho, né, que o professor João Emanuel ajudou você e também os trabalhos dos colegas anteriores também me ajudou. Gostaria que você falasse um pouco sobre como que o curso de música lhe ajudou para a experiência de ensinar em um projeto voluntário, como é o caso do projeto Coral Aparecida. Acredito que em toda essa totalidade, né? O curso foi fundamental, mas eu quero destacar principalmente as aulas do professor João Emanuel, nas aulas de educação musical, onde eu me senti criança novamente várias vezes, porque além de escrever as resenhas do professor João Emanuel, que são muito importantes, inclusive, e o Eltim mesmo já falou aqui sobre elas, né, sobre a importância delas, mas as atividades em sala de aula davam uma imaginação para a gente, sabe? Era libertador nas aulas da gente, a gente poder rir como criança novamente, sabe? Isso foi muito importante para mim, pois, como eu disse lá em cima, a gente tinha as aulas durante a semana, né? Acredito que era nessas aulas de educação musical, era mais ou menos quinta-feira, quarta-feira, e logo no domingo eu queria já passar isso para as minhas crianças, porque eu achava que elas também iriam gostar. Então, essas aulas, principalmente que eu tenho muito carinho por todas as lembranças, pelos materiais, eu guardo e levo comigo para sempre, sabe? Mas eu também destaco o estágio, né? O PIBID, porque eu fui bolsista durante um semestre, mais ou menos, e a orquestra de flautas, que eu fui bolsista por, se eu não me engano agora, uns 3 anos. E foram ambientes onde eu estive diretamente em contato com crianças e também em contato com outros professores, né? Que é muito importante. E tudo isso foi muito rico na minha passagem pelo curso, e isso me ajudou a ser professora. E foi tão bom
que vivenciar isso durante a semana me fez ter vontade de vivenciar isso nos meus fins de semana também, com Coral Aparecida, sabe? Para você ter uma dimensão disso tudo, do quanto que foi importante. Eu, agora, né, egressa, só sinto muita saudade do que eu aprendi nas aulas, do que eu vivi, e é um carinho muito grande que a gente tem, e é assim que a gente quer levar para o resto da vida, né? Sim, com certeza. Parece que tu tá citando a minha vida acadêmica, porque eu também passei pelo PIBID. As aulas do João Emanuel são super importantes na minha formação, e tanto pessoal como profissional, porque eu acho que é unânime, né, o quanto o João Emanuel contribui para a nossa formação. E eu gostaria que você falasse agora o que foi que você conseguiu descobrir através da sua pesquisa de TCC. Pronto. Carla, o objetivo da minha pesquisa era saber se as vivências no Coral Aparecida de alguma forma influenciavam ou ajudavam as crianças em suas vivências externas, como na escola, na rua ou em casa mesmo. Eu queria saber se houveram mudanças no desenvolvimento educacional, social e, claro, musical também. E foi possível, a partir das respostas dos participantes estes que foram os pais e responsáveis, o professor que colabora com o projeto e a partir das respostas das próprias crianças, que sim, participar do coral Aparecida trouxe muitos benefícios aos participantes. E assim, é importante que a gente não veja o coral como o único causador disso tudo, né? Claro que houveram múltiplas influências fora do coral, mas sim, o coral teve sim uma participação, pois o coral, por ser uma prática coletiva, além de ser um local onde unimos vozes ao cantar uma música, também é um local para ouvir o outro colega, né? E eu acredito que, observe, quando você passa a praticar algo com frequência, daqui a pouco você nem percebe mais, porque vira hábito. Por que que eu digo isso? Vou dar um exemplo de um momentinho do coral. Era assim: quem chegava na sala de aula tinha que cumprimentar todos os seus colegas. No primeiro momento, houve um certo sustinho, né, de todo mundo, mas como nós mantivemos a constância disso, passou a ser estranho chegar no momento de ensaio e não ser afetuoso. Isso passou a ser sentido em todos os ambientes de convívio das crianças. E essa foi a grande descoberta. Eu foquei muito nisso na minha conclusão, quando eu falei sobre a importância do afeto. A maior descoberta do meu trabalho foi o afeto e como ele possibilitou todo o aprendizado existente no grupo. Sempre e em todas as minhas perguntas, fossem elas feitas aos pais, ao professor ou às crianças mesmo, todos falaram sobre gostar daquele ambiente e das pessoas que ali estavam. Os pais, por exemplo, sempre muito atentos, né, e muito participantes, eles observaram que acordar cedo no domingo não dava nem trabalho. Ao contrário, havia uma certa curiosidade sobre o que vai ter na aula. Eu não posso faltar amanhã, avise a tia Glória. Existia essa preocupação em ser presente no coral. E o professor observou exatamente isso, esse respeito e essa ajuda mútua entre esse triângulo, né, entre pais, professores e alunos. E já as crianças, elas falavam muito sobre saudade, a saudade dos tios e dos colegas quando não haviam ensaios, por exemplo. Então, o grande destaque do meu trabalho foi esse, o afeto, porque sem ele não seria possível. E, Carla, eu queria só falar um trecho de um livro que eu li, que é assim, bem pequenininho. Cada indivíduo é um ser único e insubstituível. Para tanto, basta que todos aprendam, apreendam, compreendam, vivam como seres que sabem compartilhar, que fazem compartilha com o outro, seu igual. Estes são os movimentos centrais do processo educativo que eu sonho, do processo educativo de um novo tempo, um processo que nos fará aprendizes de compartilha, seres solidários.
Esse é um trecho da página 38 do livro Ah, Se Eu Tivesse Asas, da Isaíra Silvino, que mostra com toda a sua sensibilidade que o elo afetivo precisa existir para que assim a gente consiga obter bons resultados onde nós aplicamos sentimentos. E mesmo sem querer, foi o que fizemos durante 3 anos de coral. Sem querer, não era nosso objetivo. Era, não, nós temos que ser afetuosos. Não, a gente só era. A gente criou laços lá dentro e sempre fomos afetuosos. Ah, que coisa fofa, meu Deus. Tô até arrepiada aqui com esse trecho. Muito bonito mesmo. Você fala um pouco sobre a questão do afeto, algo que era mais perceptível no desenvolvimento das crianças. E o que você poderia falar mais para a gente de como que o Coral Aparecida contribuiu no desenvolvimento social, musical e educacional das suas crianças? É, em relação ao desenvolvimento social, houve contribuição nos ambientes de convívio das crianças, pois o coral, né, repetindo, por ser um ambiente de socialização, de aprendizagem coletiva, ele ajudou na perda de timidez, na interação social e na desenvoltura das crianças. Isso foi muito citado pelos pais e pelo professor. Então, o coral foi importante nisso, no convívio das crianças em outros ambientes, seja em casa, na rua e na escola. Por isso que eu falei que quando você faz, né, com frequência algo, como por exemplo, todo mundo naquele ambiente, aos domingos de manhã, todo mundo era muito afetuoso, todo mundo guardava um carinho, recebia muito carinho. No outro dia na escola, como eram basicamente as mesmas crianças, por a gente morar num lugar pequeno, né? Todo mundo se via. Então esse carinho era espalhado por aí, sabe? Tanto em casa, na rua com os outros coleguinhas brincando, né? E na escola. No desenvolvimento musical, o coral contribuiu para que muitas crianças ficassem curiosas para conhecer e aprender a tocar alguns instrumentos e assim adquirir mais conhecimento musical, pois muitas passaram a aprender a tocar flauta doce e violão em aulas que foram ofertadas pelo município mesmo, o que é muito legal. Elas pediam para participar das aulas de instrumento, os pais também ficavam interessados em procurar o professor, ficavam atentos às vagas, e isso diz muito, né? É querer mais, é gostar de música e querer se aprofundar naquilo. E quem me trouxe essas informações foram os pais, né? Foram eles que disseram, não, quando começou a ter vaga de aula de música aqui em Moraújo, a gente queria, porque a gente já gostava do coral. Então a gente quer gostar mais ainda, quer conhecer coisas novas. No desenvolvimento educacional, foi apontado pelos pais que, com a participação do coral, as crianças passaram a ter mais desenvoltura na escola, perdendo a timidez para participar de apresentações culturais, por exemplo. Isso foi o mais citado. Essa perda de timidez, até mesmo para tirar dúvidas com os professores em sala de aula, porque realmente tinham crianças que eram mais quietinhas, que tinham vergonha até de, né, levantar a mãozinha para fazer uma pergunta. Isso foi observado através, né, dos comentários dos pais que houve uma mudança, né? As crianças passaram a participar mais até das aulas como apresentações culturais. E além desses três desenvolvimentos, que foi o que eu foquei, também teve um outro fator muito importante que mereceu destaque no meu trabalho, que foi o aspecto religioso existente no grupo, que foi muito citado pelos pais e pelo professor. Mas você me pergunta, mas de que forma, né? Porque assim, é importante lembrar que a maioria dos cantores e músicos iniciam suas práticas musicais aonde? Na igreja, né? E principalmente para a gente que vive aqui no interior, a oportunidade que a gente tem de praticar música inicialmente é na igreja. Infelizmente, não temos acesso ainda a uma escola de música, por exemplo. Isso eu me refiro a lugares pequenos, né? O lugar mais próximo que a gente conhece é Sobral, não é todo mundo que pode se deslocar. No caso de crianças, né, teria que ter acompanhamento do pai, e nem sempre é possível.
Mas ainda bem que esse quadro vem mudando, né? Novas oportunidades estão aparecendo e, se Deus quiser, só vai melhorar. Por exemplo, antes da pandemia, no município de Moraújo, como, né, eu já disse que as crianças até começaram a fazer aula de instrumentos, aqui em Moraújo foi ofertado, né? Aulas de violão, flauta e instrumentos de banda. E olha só, uma maravilha! Infelizmente precisou parar por conta da pandemia, mas vai voltar e bem forte. E voltando ao coral, foi possível observar que o Coral Aparecida também agiu como um ponto de partida para as crianças, né? Pois, como eu disse, após a participação no coral, elas começaram também a estudar instrumentos como violão e flauta doce. Mas o mais importante, eu volto a falar, é que sem um afeto existente no grupo, isso não aconteceria. Você não se motiva a ir para um lugar que você não gosta, nem a continuar nisso, né? Portanto, para finalizar, foi possível compreender sim, através da visão dos respondentes, que o Coral Aparecida agiu de forma positiva em todos esses âmbitos, principalmente para o desenvolvimento humano das crianças. Não tenho dúvida disso e acredito que os ouvintes que estiverem escutando esse podcast também não terão. Agora a gente já vai finalizando o nosso diálogo, a nossa conversa, que você falou sobre a sua experiência no Coral Aparecida, sobre o tema que você escolheu, que não poderia ser outro, e sobre todos esses processos educacionais, musicais, que foram possíveis ser aprendidos dentro do Coral Aparecida. E agora, como última pergunta, eu sempre deixo os convidados livres para fazer algum comentário, deixar alguma dica ou algum recado para os nossos ouvintes. Olha, eu tenho um recado e tenho dois. O primeiro, eu quero direcionar para os estudantes do curso de música, porque, como eu disse lá no começo, hoje eu sinto muita saudade. Todos nós, né? A pandemia nos trouxe isso. Essa vontade de estar perto e aproveitar cada segundo. Nem faz muito tempo, né, que eu saí da UFC. A gente nunca sai, a gente sempre está por perto. Mas eu já sinto saudade, porque eu vivenciei, né, esse último ano inteiramente à distância. Então eu tô com muita saudade. Então, se Deus quiser, quando todo mundo estiver vacinado e puder estar em sala de aula, assim, o meu recado é que todo mundo aproveite, que a gente tome isso para a vida, sabe? Que daqui para frente a gente vivencie cada momento de verdade, que a gente escreva nossas resenhas com coragem, porque quando chega no TCC a gente percebe que foi uma salvação. E eu deixo uma dica, principalmente aos ingressantes. A dica é que você já vá pensando no seu TCC. Nossa, mas está muito cedo, tem que aproveitar e tudo. Mas por que não começar a ler trabalhos dos colegas que se formaram, né? Buscar algo que te cative, onde a gente já tenha laços. Pois imagine, da mesma forma que as minhas crianças acordavam bem cedinho para ir cantar, a gente também consegue encontrar o mesmo desejo e prazer ao escrever. Eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, porque não é, mas vale a pena. E quanto mais cedo a gente começar a cuidar, melhor é. Porque ter um trabalho feito por você, onde você se doou, é uma sensação indescritível. Ainda mais depois disso você colher os frutos disso, né? É um prazer para mim estar aqui falando sobre o meu trabalho. Fico muito feliz. E o segundo recado eu deixo às minhas crianças, que elas vão ouvir isso aqui. A gente está tão afastadinho já há mais de um ano, né? Então eu queria deixar esse recado para elas. E eu chamo todos eles, né, de meus passarinhos. Que eles sempre possam voar bem muito por aí. E estamos distantes fisicamente por conta da pandemia. Estou morrendo de saudade. Sempre recebo perguntas de quando vamos voltar. Os pais também, sempre que tem oportunidade, me perguntam. Eu adoraria responder, mas infelizmente agora eu não posso. Mas eu tenho muita fé que em breve eu vou poder responder e a gente vai voltar. Porque a nossa música continua sendo vista. Olha aqui, eu toda faceira participando do podcast. Ave Maria,
É uma felicidade. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, dos papais, do professor e das crianças, claro. A nossa música continuará e nem precisa se preocupar se o coral vai voltar, não, porque ele nunca acabou, né? E para finalizar, eu só queria agradecer de verdade pelo espaço, viu, Carla e organizadores do podcast. Logo eu que eu adoro falar, principalmente sobre esse assunto, e eu espero muito que todos tenham gostado da minha participação. Tá bom? Eu espero abraçar todo mundo em breve. Nós organizadores do Musicast, que ficamos gratos pela sua participação e por ter contribuído tanto para mais um episódio do nosso Musicast. E eu acredito que todos os ouvintes vão terminar de ouvir esse podcast, os seus alunos com o coração bem quentinho. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidada Glória Brenda, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elias e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música